Boa tarde a todos. A gente está dando sequência no nosso grupo de pesquisa. Hoje a gente está indo para a quinta reunião e a gente vai entrar efetivamente num dos autores que é do interesse do grupo, né? Hoje a gente vai começar a discutir o livro do professor Diego Papayannis, né, que chama O Direito Privado como Questão Pública. É um livro de 2016 e a gente vai discutir hoje o primeiro capítulo. Quem ficou responsável foi a Stephanie, e sem maiores delongas eu vou passar a palavra para ela, ela vai fazer uma apresentação para a gente. E eu gostei muito da ideia do Paddle, acho que vai ser muito legal a gente poder incorporar essas tecnologias. Então, fica à vontade, Stephanie. Obrigada, boa tarde a todos. E como é a minha primeira apresentação, no caso virtual, eu resolvi fazer um Padlet. O que que ele significa? Ele seria uma espécie de resumo, que a minha ideia seria facilitar a compreensão de vocês, para acompanhar, ou quem não puder participar, na forma síncrona, depois assistir, ou então pelo próprio Padlet você já poderia acompanhar. Eu vou falar um pouquinho do autor. Ele é o autor do livro O Direito Privado como Questão Pública. O meu espanhol não é tão bom assim, por isso eu até tive que procurar algumas traduções no dicionário para poder explicar corretamente a vocês. Então, eu vou falar um pouquinho dele. Ele é advogado, é mestre em Direito e doutor em Direito pelas Universidades de Buenos Aires e Universidade Pompeu Fabra. As principais linhas de pesquisa dele seriam a filosofia do direito privado, causalidade, análise econômica do direito, que aqui o capítulo 1 fala especificamente da análise econômica do direito aplicada à responsabilidade civil e da teoria geral do direito, que é uma das principais linhas de pesquisa do nosso grupo. Aqui eu coloquei tudo como referência, até a foto está como referência, que é para vocês também poderem pesquisar se interessa ao autor. Uma foto dele e uma palestra que está disponível até no YouTube, mas é sobre um outro capítulo do livro, que vai ser melhor explicado. Acredito que seja o capítulo 3. Posteriormente, outros colegas do grupo também vão explicar. E aqui, começando, eu resolvi ler também a introdução, não só o capítulo 1, a fim de ter também maior compreensão do livro inteiro, que eu pretendo ler todo o livro. Ainda não tive o tempo, infelizmente, mas eu pretendo ler todo o livro. E aqui ele vem falar uma das principais temáticas do direito, que seriam a diferença entre o direito público e o direito privado. Ele critica isso e fala que entre eles há um elo de ligação, ou seja, tem um elo em comum, como se fossem ramos de uma mesma planta. Ele fala que tanto no direito público tem uma parte do direito privado, ele tem o ius privacidade, ou ius privado, falando assim em português. E o direito privado, por sua vez, ele também guarda um pouco do direito público. É que ele critica isso, e a intenção dele no livro seria, nos capítulos 1 e 2, ele falaria das principais teorias que consideram o direito privado, a questão pública do direito privado, ou seja, como se fosse um interesse coletivo. E no capítulo 3 ele já vai focar o direito privado como completamente privado, mas ele vem aqui no final do livro já fazer uma mescla dos dois. Ele vem defender uma teoria, então, intermediária, porque os dois seriam unidos, eles teriam um elo de ligação. E no capítulo 1 ele vem falar de teorias econômicas. Ele já começa a falar da análise econômica, da responsabilidade civil e suas principais vertentes. Ele divide em 4 teorias principais, mas há mais do que essas teorias. Ele se divide em 4 principais ramos. Seria a lei de responsabilidade civil, ela é de fato eficiente, pois ela minimiza o custo dos acidentes. Ele critica essa tese, dizendo que nem em todos os ordenamentos jurídicos isso é comprovado, ou seja, nem em todos os ordenamentos jurídicos, por exemplo, o inglês, o americano, o espanhol ou o brasileiro, nem todos comprovam que realmente a lei de responsabilidade civil ela minimizaria o custo dos acidentes. Então, ele logo descarta essa tese, e aqui ele vai para a segunda, que ele vai focar muito no resto do capítulo nessa segunda tese.
seria que a Lei de Responsabilidade Civil pode contribuir para reduzir o custo dos acidentes, pois ela ofereceria, então, incentivos para os agentes causadores do dano, poderiam ser as empresas, ou, por exemplo, empresas de ônibus, elas poderiam causar acidentes, então eles seriam os entes causadores a adotarem determinadas condutas. E aqui ele critica um pouco essa tese, dizendo que precisaria ser melhor comprovada. E ele vem realmente ressaltando isso, o caráter estatístico dos custos e dos benefícios. Em todo o capítulo ele fala muito sobre estatística, justamente porque é uma análise econômica. A análise econômica ela está focada no preço do custo dessas precauções e do benefício, ou seja, se eu tenho um custo de R$100 para evitar um dano de 200, seria mais fácil eu adotar o preço da precaução do que causar acidente e pagar mais por isso, economicamente falando. Agora, se o valor da precaução ela seria de 500 para evitar um dano de 100, tem já uma tese de um juiz que fala exatamente que a empresa nem seria considerada culpada nesse caso, porque o custo seria muito maior do que evitar o acidente, do que o dano. E na tese 3, ele também vai falar um pouco dela, diz que a eficiência é o princípio que explica a estrutura normativa da responsabilidade civil. Ele vem justamente fazer uma reconstrução racional dessa prática da responsabilidade civil. Ele fala do balanço entre custo e benefício, mas ele critica essa tese pelo seu problema conceitual, ou seja, nem tudo no direito poderia ser explicado de forma econômica. E mais tarde eu já vou falar sobre isso, nos próximos capítulos nos próximos tópicos desse capítulo. Desculpa. E por último, a última tese econômica que ele vem a criticar também seria que a lei de responsabilidade civil ela deve ser eficiente. Essa tese ela se concentra muito no dever ser, ela não foca muito no que a responsabilidade civil já está praticando, no que ela é efetivamente. E ele critica isso porque a única coisa que essa tese pretende é uma maximização da riqueza social, ou seja, ela pretende evitar os custos e os danos na medida em que as pessoas adotam comportamento. Aqui eu já vou para o tópico 1. Ele fala da análise funcional, da análise econômica do direito. As partes, ele critica isso, que as partes não se comportam idealmente na situação concreta. Existem muitos fatores que atentam contra a eficácia das regras de responsabilidade. Entre esses fatores, ele listou alguns. Seriam que as regras não impõem padrões de maximização, ou seja, há a previsão de uma conduta que causa um dano e depois a previsão da indenização desse dano. Mas as regras, geralmente, ele fala especificamente do Código Espanhol, na medida que ele é o espanhol, mas ele vem criticar que as leis, geralmente, elas não impõem padrões maiores do que a indenização. Depois ele vem a demonstrar que nenhum conjunto de regras no mundo seria capaz de incentivar tanto os agentes causadores de danos a adotarem determinadas posturas que evitariam esses danos, quanto as vítimas potenciais, ou seja, as pessoas que seriam as vítimas, elas adotariam determinados comportamentos a evitar que elas sejam atingidas por danos. Ele também fala aqui do atual contexto de negociação, por exemplo, as empresas de seguros. Geralmente, elas lidam com valores muito elevados. Ele critica também isso porque é um fator decisivo entre você adotar um determinado custo de precaução a você arcar com aquele dano. Tanto é que, às vezes, é muito mais vantajoso você simplesmente indenizar aquela pessoa que você causou um dano ou uma situação em que você acabou causando dano, do que adotar precauções, que seriam muito mais caras. Ele fala que faltam incentivos também para economizar nos custos de diligências. As diligências poderiam ser, em uma questão de exemplificação aqui, você tem um prédio, então você deveria ter extintores de incêndio, alertas para saída, tudo isso para evitar danos.
E esses custos seriam de diligências específicas, nesse caso que eu dei o exemplo. Ele reclama também da complexidade nas normas jurídicas, que elas tornariam embaraçoso a aplicação dessas regras, ou elas não seriam tão claras assim para facilitar também a aplicação pelas empresas ou o entendimento pelas pessoas, que tendo elas mais ciência dos seus direitos, elas procurariam ser indenizadas e assim formaria como uma espécie de desincentivo às empresas para elas a passarem, então, a adotar medidas de precaução. Ele também fala do sistema judicial, que no Brasil isso é bem, como se diz, ressaltado. Por exemplo, o sistema judicial ele é lento, ele às vezes não tem, ele não prioriza a indenização por determinados danos, ou seja, tem também uma indústria do dano moral, chamada indústria do dano moral, em que muitos juízes falam como se for, falam de determinados danos como se fossem normal para a atualidade. Então, isso criaria também barreiras para a obtenção da indenização pelas pessoas que vítimas desses danos. Ele fala também de uma certa dificuldade em busca do assessoramento adequado, ou seja, nem todas as pessoas elas dispõem de recursos para procurar um advogado ou para dar prosseguimento a uma determinada ação contra uma grande empresa. Aqui no tópico 2, ele já foca na minimização dos custos dos acidentes. E aqui vem uma regra simples. Quanto menor o custo, maior seria o benefício. Ou seja, quando se tem um custo muito grande, o benefício seria ineficaz. No caso que eu já dei o exemplo, quando você tem um custo de R$1.000 para você adotar uma precaução, quando um dano acontece, ele é de R$10, é mais fácil você arcar com um dano do que aplicar o custo na prevenção. E aqui vem uma teoria do juiz Leonard Hand. Ele falou que a culpa tem 3 funções variáveis, seria a probabilidade de ocorrer o acidente, a gravidade desse acidente e o custo necessário para ser evitado. O agente seria, então, considerado culpado quando o custo de precaução seria muito menor ou menor do que o valor esperado do dano que se evitaria se adotasse as precauções. E ele critica também aqui o ponto de vista da análise econômica entre a responsabilidade de culpa, que seria a responsabilidade causada por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, que geralmente, quando o agente causador desse dano, ele comprova que ele tomou todas as precauções necessárias para se evitar, a responsabilidade do dano recai, então, à vítima. Ou seja, ela teria que arcar, já que aquele agente causador tomou todas as medidas necessárias, não foi demonstrado dolo, nem a culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, não foi demonstrado. Ele vem falar como uma alternativa para isso, uma solução, então, para isso, para se evitar que a culpa, a responsabilidade dos danos recaia na vítima, seria a adoção da responsabilidade objetiva, que ela é geralmente aplicada em atividades de risco. Ou seja, basta um nexo causal, não é necessário comprovar a culpa nem o dolo de causar o dano, mas basta, então, o exercício, atividade de uma atividade de risco, o exercício de uma atividade de risco, para, então, ter o direito ao ressarcimento. E ele explica também que nessa responsabilidade objetiva há uma análise de custo-benefício também, à medida que a quantidade e a gravidade desses acidentes dependeriam do nível da atividade desenvolvida. Ou seja, uma forma de evitar causar esses acidentes seria diminuir a frequência dessa atividade, já que ela não teria como adotar nenhuma precaução a fim de se livrar dessa responsabilidade e indenizar a vítima. E ele também explica que essa responsabilidade objetiva ela vem justamente para incentivar os donos de empresas, investidores a
adotarem tecnologias a fim de minimizar esses danos, ou seja, de causar menos danos às pessoas. E aqui eu coloquei como uma breve explicação entre custo privado e custo social. O custo privado seria o custo adotado pelaquela empresa, seja energia, funcionário. O custo social seria o valor da indenização, caso ele causasse algum dano. E aqui ele já explica, que eu esqueci de colocar no finalzinho, aqui ele explica que a análise econômica ela não consegue minimizar os custos dos acidentes. Então, ele vem aqui no tópico 3, tentar uma alternativa da minimização a uma redução razoável dos custos dos acidentes. Aqui ele vem retomar a fórmula do juiz Rende e a prática da responsabilidade civil. Ele fala que essa fórmula não é adotada em qualquer jurisdição conhecida, ou seja, nenhuma jurisdição adota simplesmente o custo de adoção de precauções para considerar culpado ou não determinado causador do dano. Mas ele fala que isso é mais uma medida de prevenção, isso é mais uma forma de se considerar um elemento probatório, mas não se esgota nisso. E ele vem também criticar que nenhum conjunto de regras conhecidas gera os incentivos corretos. Ele também critica que a responsabilidade civil é incapaz de conseguir que o discurso de acidente seja ótimo. E ele vem fazer de novo aquela distinção entre responsabilidade por culpa, dolo, negligência, imprudência e imperícia, em que a responsabilidade inicial recai na vítima, a não ser que comprove que o agente causador teve dolo ou culpa pelo aquele fato. Então, ele explica alguns pontos dessa responsabilidade. Ele fala que incentiva o agente causador a adotar medidas de precaução, na medida que ele adotando todas as medidas de precaução, ele não seria responsabilizado pela ocorrência desse dano, mas ele seria incapaz de incentivar o agente causador a reduzir o seu nível de atividade, pois ele seria exonerado da culpa se ele adotasse determinados cuidados. E como alternativa, ele falou para isso, seria a adoção da responsabilidade objetiva, em que a responsabilidade inicial recai no agente causador, a não ser que ele prove que não teve nexo causal. Mas essa responsabilidade não incentiva a vítima a adotar algumas medidas também de precaução, a fim de evitar um acidente. Ele fala, conforme eu já expliquei também na introdução, que o objetivo principal seria, então, encontrar um ponto comum. Por isso que ele está criticando a análise econômica do direito. Ele também vai, no próximo capítulo, ele vai criticar outra teoria, e no terceiro também, a fim de, no final, chegar a uma teoria intermediária. Então, ele fala que o ideal seria que ambas as partes, tanto a vítima, a possível vítima, quanto o possível agente causador, adotem a precaução e reduzam seu nível de atividade. Aqui ele vem criticar também os custos de transação. Ele fala que o sistema de responsabilidade não atinge todos os seus objetivos de eficiência, pois os agentes estão no contexto de tomada de decisões em que se tem um elevado valor. E ele elenca 3 principais vertentes para dificultar esse custo de transação, para aumentar esse custo de transação. Seria defeitos informativos, seria erros sobre custos, erros sobre o valor do dano esperado, ou adoção de padrões específicos, ou seja, adotar um determinado nível de altura em uma escada, ou colocar extintores de incêndio no local, a fim de evitar os danos, e genéricos, ou seja, a conduta esperada de, por exemplo, um motorista de ônibus. Se espera que ele tenha atenção na direção, mas esse seria uma diligência genérica, muito difícil de ser comprovada judicialmente, inclusive, porque geralmente não há muitas provas a ser elencadas seria justificar, não, seria comprovar a falta de diligência genérica. Também a conduta não observada
ele fala que as condutas não observadas está estritamente ligada a uma noção de culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia. Seria também comprovada judicialmente. A solução seria adotando uma responsabilidade objetiva, em que seria só necessário o nexo causal. Ele fala da complexidade da norma, em que há muitos artigos, dificultando a compreensão, tanto pela possível vítima, quanto pelo agente ou empresário, né, de uma determinada atividade. Os efeitos processuais seriam, então, a lentidão do sistema judicial, as decisões judiciais que vêm não indenizar determinados danos como sendo comuns, classificando-os como sendo comuns. E as condições sociais, ou seja, nem todas as pessoas têm condições de contratar um advogado, nem todas as pessoas têm condição financeira de arcar com o custo de um processo a longo prazo, por exemplo. E aqui ele vem, já finalizando, ele tenta fazer uma reconstrução conceitual da análise econômica. Ele fala que a análise econômica ela não consegue explicar todos os conceitos da responsabilidade civil, e ele faz críticas a ela em razão disso. Primeiro, ele começa com o clássico princípio alteronoia ideia. Seria o dever de não causar danos a outrem. E ele também fala de uma teoria chamada mundo normativamente ideal. Assim, principalmente os fatores de distribuição, eles cumpririam funções de delimitar o âmbito do dever de não prejudicar. Por exemplo, o fator de atribuição subjetivo, ele estaria focado na culpa ou dolo, ou fraude. Enquanto o fator objetivo, ela derivaria de um risco de uma determinada atividade. E o mundo ideal, ele fala que nenhum dano poderia ocorrer, né, nas circunstâncias especificadas na regra. Ou seja, há uma prevalência pela não ocorrência do dano. As pessoas valorizam a não ocorrência desse dano. Enquanto no mundo não ideal, ele faz um aparato entre a ocorrência do dano, mais que esse dano, ele seria indenizado. E é nesse mundo não ideal que a análise econômica ela se focaria, na medida que o dano ele seria indenizado. Então, há uma questão financeira nela. Para a análise econômica, não importa se o dano ocorre ou não. O importante seria que ele seja indenizado, compensado. Então, para ela, tanto faz se esse dano ele pode ser evitado ou não. O que importa seria se fosse eficaz ou ineficaz. Ou seja, se o custo para evitar um dano é de R$ 1.000, enquanto para indenizar o dano seria de 50, ele prefere, segundo a análise econômica do direito, que esse dano ocorra, porque ele estaria levando uma vantagem econômica. E aqui ele, por último, ele fala de um mundo normativamente defeituoso, em que haveria a ocorrência dos danos e a não indenização deles. Então, o dever primário qual seria? Segundo a nossa corrente principal, seria de não prejudicar, da não ocorrência do dano, enquanto o dever secundário, caso ocorra esse dano, mas ele já coloca a perspectiva de não ocorrer. Claro, a gente prefere que não ocorra esse dano para evitar prejuízos ou confusões, conflitos judiciais. Caso ocorra esse dano, o dever secundário seria de, então, compensá-lo. E ele critica que a análise econômica ela não consegue explicar a existência e a função normativa do dever de não causar danos, na medida em que, para ela, a ocorrência ou não de danos não importa. Não importa também, já fazendo um link com o tópico 4.2, subtópico 4.2, de riscos lícitos ou ilícitos, não importa para a análise econômica do direito se aquele risco é lícito ou ilícito, aquela atividade é lícita ou ilícita. O que importa é que esse dano seja indenizado ou que haja uma vantagem financeira para aquele agente, que o custo de precaução seja menor do que o da indenização do dano. Ele faz aqui também uma breve explicação de precaução e frequência.
E quando uma atividade não pode adotar mais precauções, a única medida possível seria diminuir a sua frequência. E aqui eu já faço também um link com a responsabilidade objetiva, em que não importa quantas precauções se adotem, se houver um nexo causal, vai haver a obrigação de indenizar. E a crítica do autor é a principal que eu já falei, que as categorias lícitas ou ilícitas são essenciais para o entendimento da responsabilidade por culpa. A responsabilidade por culpa, ela é muito focada no caráter ilícito. Quando você pratica algo ilícito, já se entende que você tem culpa por aquele dano. Enquanto que a responsabilidade objetiva, ela é uma atividade ilícita, mas que se houver a ocorrência de um dano, deve ser indenizado. Então, ele fala do nexo causal na responsabilidade civil. Na fórmula de Rende, por exemplo, a culpa e a causa elas estariam unidas. Na medida em quanto que houvesse a culpa, já haveria a causalidade ou o nexo causal com aquele dano. Mas ele critica isso, dizendo que em sistemas jurídicos já se reconhece causa sem culpa. Seria a responsabilidade objetiva, em que não haveria culpa, não haveria dolo, negligência, imprudência ou imperícia, mas que haveria a obrigação de indenizar. E esse discurso ele tá pautado em um caráter retrospectivo, ou seja, passado, enquanto que o discurso econômico ele teria um caráter prospectivo, visando já o futuro, com o objetivo de adotar precauções justificadas pelos custos. A estrutura, ele fala então, para finalizar, da estrutura bilateral entre o agente causador e a vítima. Na responsabilidade comum, há um link, há uma relação entre o agente e a vítima, na medida que um tem obrigações para com o outro. O agente causador tem a obrigação de indenizar a vítima e a vítima tem a possibilidade de exigir, de cobrar a indenização pelo dano sofrido. Contudo, na análise econômica, ele vem criticar isso, que ela estabelece um vínculo entre a vítima e a necessidade de alguém a compensar, e entre o agente causador e a internalização desse custo. Não haveria, então, uma relação direta entre o agente causador e a vítima, na questão da análise econômica do direito. Ele vem criticar justamente isso, que eles teriam obrigações entre ele e alguma coisa, ou seja, entre a vítima e a necessidade de alguém a compensar, ou entre o agente causador do dano e a internalização desse custo. E aqui ele vem finalizar, dando as últimas considerações. Ele demonstrou, basicamente, que a análise econômica ela tem uma explicação funcional da responsabilidade civil, na medida em que a responsabilidade civil ela consegue evitar a ocorrência de determinados danos em razão de o seu custo de precaução ser menor. Mas demonstra que no plano conceitual não é bem explicado. Na opinião do autor, então, a análise econômica e os princípios de justiça não seriam teorias rivais. E ele já vem falar do princípio de justiça no capítulo 3, que vai ser explicado por outro membro do grupo. Então, para ele, teria que ter uma teoria intermediária, em que se pode implementar a teoria da justiça corretiva, a teoria da justiça distributiva também, e reduzir o custo desses acidentes, de modo a incentivar que ambas as partes, adotarem condutas a fim de evitar a ocorrência desses danos. E aqui eu coloquei no final as referências, e acredito que o professor já pode abrir para debate. Eu queria pedir desculpa que a minha garganta está um pouco ruim, eu estou um pouquinho doente, mas não tem problema. Eu acredito que a minha voz estava acessível a todos. Muito obrigada. Legal, legal. Obrigado, Stephanie. Foi muito boa a tua apresentação e gostei muito da sugestão do Padlet. Acho que a gente pode até incorporar ele nas próximas apresentações. Ajuda bastante a organizar as ideias e eu vou tentar, na medida do possível, né? Se a gente conseguir avançar na discussão, eu vou tentar adicionar comentários aqui no teu Padlet. Acho que faz sentido a gente ter esses comentários registrados em função das discussões que a gente pode fazer hoje. Bom, eu queria abrir para discussão.
E aí, só para não perder de vista aqui, Stephanie, se a gente tiver interferência no microfone, eu te aviso, mas o formato inicial estava muito bom. Vamos lá. Eu acho que a gente pode retirar a apresentação, né? Aí volta para a tela em que todos estão se vendo, né? Eu posso controlar aqui pelo chat, se vocês quiserem se inscrever ou se quiserem abrir o microfone. Eu vou para, né, fazer as vistas, digamos assim, fazer as vezes do mediador. Eu vou introduzir propondo aqui uma primeira discussão. Me parece que pela fala, né, pela exposição do texto, fica muito claro que o Papayannis não concorda que o direito privado tenha como sua essência, né, uma análise a partir de eficiência, tá? Então, traduzindo em miúdos, a busca de eficiência não seria a essência do direito privado, e aqui ele foca especificamente na responsabilidade, né? Então, a tese dele, a afirmação dele para esse primeiro capítulo é a de que o direito privado não tem como fundamento, né, eficiência. A responsabilidade civil não tem como fundamento a eficiência, né? E me parece também que ele coloca diversos aspectos que justificariam análises em que a análise econômica ela contribui para o direito privado, né? E a gente, no nosso sistema jurídico, a gente acaba tendo essa incorporação a partir de autores da dogmática, né, que trazem discussão sobre aquilo que vocês conhecem como as funções da responsabilidade civil, né? Então, tem várias abordagens, tem várias possibilidades. Eu faço só essa primeira fala para contextualizar para vocês. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário. Tem alguma pergunta? Gabriel tem uma questão. Queres fazer no chat ou queres falar, Gabriel? Pode abrir o microfone. Vou falar por aqui, professor, se estiver dando para ouvir bem. Tudo bem, estamos ouvindo. Professor, alguns encontros atrás eu fiz uma questão que até ficou meio confusa para mim também, mas que o texto do Papayannis ele sempre me desperta uma série de questões. Quando ele vai tratar da análise econômica do direito e baseando um pouco no que eu estou estudando agora, né, até porque eu estou desenvolvendo o projeto, eu fico na dúvida em relação ao princípio do poluidor pagador. Esse princípio de matriz ambiental, ele tem alguma conexão específica com, vamos dizer assim, uma matriz de análise econômica do direito, na medida em que ele tem, de certa forma, alguma relação, vamos dizer assim, internalizar as externalidades, botar os custos em determinada atividade. Então, a minha dúvida é justamente essa. Eu sei que, por exemplo, me parece um pouco confuso o sistema brasileiro, porque, na minha opinião, ele permite inserções tanto de matriz, que me deixam na dúvida se é de matriz de análise econômica do direito, mas também me deixam na dúvida se é uma matriz, vamos dizer assim, de justiça distributiva, de justiça corretiva. Na minha opinião, o nosso ordenamento ele deixa um espaço bem nebuloso assim, para a gente definir exatamente o que é. Mas em relação ao princípio do poluidor pagador, especificamente, ele poderia ter alguma conexão com a análise econômica do direito, na opinião de vocês aí, da Stephanie, né? E do professor também, e quem quiser. Então, era essa basicamente a dúvida, professor. Legal. Bem interessante a tua pergunta. Eu tenho uma fala para fazer, mas eu vou dar prioridade para os demais. Queres comentar, Stephanie? Quero sim. Na minha opinião, de acordo com o que eu li com o texto, o princípio do poluidor pagador, como ele estaria também incluso na responsabilidade civil ambiental, que no caso ela adotaria, de acordo com o STJ, ela adotaria a teoria do risco integral. Ou seja, a partir da análise econômica, há sim uma tentativa de internalizar esses custos, na medida que os custos seriam menores do que os danos.
Em uma questão de indenização por dano ambiental, tem alguns autores, como a Annelise Stegleber, que ela fala que seria impossível tentar indenizar todos os danos ambientais, na medida que o meio ambiente ele não voltaria, ele não se restauraria tão simplesmente. Ele é bem complexo. Então, a partir da análise econômica do direito, eu entendo que tentar internalizar os custos à empresa, a partir de uma responsabilidade objetiva, está sim dentro da temática. Acho que o professor tem algum comentário também. Sim, eu ia dizer que numa primeira aproximação, se eu fosse lançar uma hipótese aqui, eu diria que por conta da responsabilidade ser integral, o princípio do poluidor-pagador, ele está dentro dessa noção do direito ambiental, mas eu diria também que ele vai além, por causa da noção que a gente tem de custos, né? Porque em termos de análise econômica, né? E a economia ela está dentro. O nosso sistema ele é o sistema capitalista, né? Então a análise econômica ela está dentro do sistema como um todo, né? Eu sempre dou como exemplo quando eu falo sobre externalidades e internalização de custos, eu dou um exemplo que não é necessariamente um exemplo de danos, né? Eu falo da questão da água, por exemplo, né? Então, uma empresa de refrigerantes que não paga pela água que ela utiliza no seu processo produtivo, ela consegue vender um refrigerante a um preço de venda muito mais baixo do que se uma empresa tivesse que comprar essa água, né? Tivesse que ter um direito de outorga para poder implementar esse produto, né? Então, isso é um custo que ela tem. Não necessariamente esse custo, ele gera poluição. Se a gente parar para pensar só nesse exemplo específico, né? Agora, a gente também pode trabalhar o exemplo trazendo outras variáveis, né? Eu tenho, por exemplo, o despejo do efluente que é gerado no processo produtivo. Então, se eu também não pago por isso, eu tenho um valor desse mesmo refrigerante que não está levando em consideração, eventualmente, um custo que eu teria para poder devolver à natureza esta água que foi utilizada no processo produtivo e que, eventualmente, tenha uma alteração físico-química que gere algum tipo de condição adversa do ponto de vista ambiental, né? Então, eu visualizo a questão sob dois aspectos, né? Então, concordo com a colocação da Stephanie, e quando a gente analisa as decisões do STJ, a gente enxerga citações expressas, então eu acho, Gabriel, que é uma boa linha de raciocínio, né, de investigação, mas eu acho também que vai além, e aí a gente teria que fazer um bom recorte para encontrar aí qual é a medida, né, do princípio do poluidor-pagador frente à análise econômica do direito nas questões ambientais. Talvez seja uma boa visão, porque quando a gente leva para análise econômica, a gente consegue trabalhar com eficiência, né? Eu gosto da noção de eficiência. Eu só acho que ela, concordando até com o Papayannis, ela não é a medida de todas as coisas, né? Muitas vezes a gente tem que ir além da eficiência, aí a gente acaba incorporando outros princípios, que seriam princípios éticos, para a própria questão do direito ambiental. E aí, só para não me delongar muito, eu acho que na página 45, né, o PDF não está numerado, mas o número 45 da folha do PDF tem uma citação expressa vinculada à poluição, né? E vou tentar ler aqui traduzindo, né? As pessoas que habitam em bairros as pessoas que habitam bairros com poucos recursos podem considerar que a contaminação é uma característica natural das suas zonas. Por sua vez, podem também não ter condições de financiar, né, uma demanda contra uma grande empresa. Isso explica porque muitas indústrias preferem se instalar em zonas de populações vulneráveis em lugar de operar em grandes centros que concentram pessoas com melhores condições financeiras, né?
Então, vejam mais uma vez aqui a análise econômica entrando numa variável, né, na variável ambiental, né? Vou devolver a palavra para o Gabriel, não sei se nosso raciocínio, o meio da Stephanie, foi na linha do que ele estava raciocinando. Foi sim, professor. Foi excelente intervenção. Era justamente nessa linha que eu tinha. Eu só vou acrescentar uma dúvida aqui depois, professor. Eu acho que o próximo capítulo do texto do Papaiani sou eu que apresento, eu não sei ainda. É porque eu só tenho aquele texto da ementa, né? E aí tá vago. Aí eu me disponibilizei, se eu não me engano, lá. Aí depois o senhor me confirma isso só. Se sou eu Sim, realmente. sim. És tu, tá? Decidido. Pode seguir em frente aí. Vamos avançar, gente. Bem interessante essa aproximação, né? Isso, de certa forma, isso que o Gabriel colocou, casa com um pouco do que a gente vem tentando fazer na pós-graduação, né? Trazer discussões de direito privado, teoria da justiça, para a questão ambiental. Então, essa linha, né, de raciocínio é uma linha muito bem-vinda para o grupo de pesquisa. Eu incentivo vocês a avançarem, né, o próprio Gabriel, que tem lido sobre o assunto, nessa questão. Vamos continuar. Hoje a gente tem poucas pessoas no grupo, né, mas a palavra está franqueada. Se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, mais algum questionamento, fiquem à vontade. Bom, vou fazer mais uma questão, então, tentando estimular vocês a refletirem aí enquanto não surge uma próxima indagação. Eu identifiquei um outro ponto interessante na página 30 do texto, né? Vou tentar traduzir novamente também aqui o que está sendo dito e vou fazer a minha reflexão. O Papayannis fala mais ou menos o seguinte aqui: em minha opinião, um direito de danos animado pela eficiência, ele cumpriria um conjunto de funções econômicas, mas produziria uma série de disfunções sociais, principalmente relacionadas com um agravamento da situação daqueles que estão em pior situação da comunidade. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa afirmação. Vocês acham que imprimir critérios de eficiência para a responsabilidade civil necessariamente gera um conjunto de funções econômicas e, em contrapartida, produz disfunções sociais? Ou seja, falar de eficiência na responsabilidade civil é assumir que a gente vai ter o agravamento da situação daqueles que estão na pior situação? O que vocês acham? Professor? Oi. É, eu Oi, Sofia. perdi, Agora que eu identifiquei que és tu, tudo bem? tudo bom. Eu perdi algumas partes da exposição, que a minha internet não estava muito boa, mas tá dando para me ouvir, para entender? Sim, estamos te ouvindo. Sobre isso, eu tava até querendo comentar antes, assim. Eu acho que quando a gente analisa as coisas por esse viés da eficiência e tudo mais, a gente acaba deixando muita coisa de fora, principalmente questões éticas, questões morais, que fazem uma diferença muito grande até na decisão, na forma como as coisas são decididas. Então, analisando as coisas só por esse viés, eu estava pensando, por exemplo, a questão da prevenção, né? Esse cálculo, quando a gente pensa, vai ser tanto para a responsabilidade pelo dano e vai ser tanto para precaução desse dano.
Beleza, mas analisando isso, a gente deixa de fora as questões de como esse dano vai ser aplicado, de será que isso vai ser investigado? Será que essa decisão vai ser tomada e o juiz vai aplicar essa indenização e coisas do tipo? E eu acho que a questão da eficiência vai nessa mesma linha. A gente estabelece valores e a gente não sabe se eles podem ser pagos por aquele que causou aquele prejuízo. A gente não sabe se pagando esses valores, quais vão ser as consequências disso. Então, se a gente tem uma grande empresa ou uma pequena empresa que causa o mesmo dano, a gente talvez não tenha como responsabilizá-las da mesma forma. Acho que são coisas a se pensar. Assim, não tem uma coisa muito bem formada sobre isso, mas acho que é nesse sentido, assim, mais ou menos. Não, legal, eu concordo com a tua ponderação. Quando eu li essa passagem, né, eu fiquei me perguntando em que medida a gente produziria essas disfunções sociais, né? E aí eu não consegui pensar num exemplo propriamente dito, mas fiquei com essa inquietação, né? Eu vejo claramente a gente, a dogmática, né? Ela se apresenta para a gente dessa forma, aquela lógica do direito privado como justiça corretiva para a responsabilidade civil, né? Então, o dano, ele é a medida da responsabilidade. Então, você, verificando os demais pressupostos, você indeniza proporcionalmente ao dano, né? Então, para situações de dano material, é até um conforto, né? Você vai estimar qual é o valor que você vai impor para reparação a partir do que foi efetivamente comprovado, né? Os danos diretos e imediatos, aí com a interpretação das teorias de nexo, isso gera um certo conforto. Do ponto de vista técnico, né? Estou falando da técnica. E aí, a questão da eficiência aqui, para essa parte que eu estou tentando colocar de reflexão, né? Estou fazendo uma reflexão agora, nesse momento, a partir até da tua fala, ela vem num contexto em que muitas das vezes o ofensor não tem condições de arcar com esse custo, né? E muitas das vezes, na situação em que a gente vê que existe um ofendido que está correndo risco de ficar sem reparação por conta da forma como se deu a relação, ou seja, um dano sem um causador efetivo, né, por uma série de fatores, até de excludentes de responsabilidade. Então, me parece que a análise econômica talvez tenha um papel aqui nesse aspecto, quando os critérios de justiça corretiva não funcionam, né? Então, eu tenho intuitivamente essa tendência, né, de reflexão no sentido de que a medida das coisas está na responsabilidade a partir da justiça corretiva, né, a responsabilidade civil. E quando ela não se mostrar suficiente, a gente pode recorrer a outros mecanismos e eu não descartaria o funcionalismo jurídico nessa vertente da análise econômica, né? Acho que existem outros exemplos que a gente poderia tratar e assim, eu li muito o capítulo focando, fiquei muito com isso na cabeça, sobre as funções da responsabilidade civil, pensando nos textos que eu já li que trazem isso, né, e que falam sobre a responsabilidade civil em suas diversas possibilidades, né? A função pedagógica, a função punitiva, além da função reparatória. Professor, Oi, Gabriel. só um comentário. Eu até passei por esse trecho, professor, com uma visão meio crítica em relação que eu até às vezes me abstenho de comentar tanto, porque eu me remeto muito a esses termos de eficiência. Eu fui até procurar um texto agora que compila isso, que é um texto do professor André Coelho, em que ele cita inúmeras vezes esse termo eficiência, o Estado-empresa, como uma das características do neoliberalismo.
Então, isso me deixa um viés muito negativo da análise econômica do direito como um todo, porque, para mim, está muito associado ao neoliberalismo mesmo, e como o professor André compilou com diversas literaturas interessantes, e ele fez um traço comum, e uma das características do neoliberalismo para ele é justamente a reorganização do Estado em termos de eficiência. Eu sou levado muito criticamente a essa noção de eficiência. Só para pensar num caso de responsabilidade civil atual agora, vamos lembrar o caso do Amapá, em que provavelmente uma empresa uma empresa que era terceirizada, que era até de fora do país, era uma empresa espanhola, pelo que se noticia, enfim, teve uma incorreção lá nos procedimentos, e aí faltou energia para todo mundo. E aí o pessoal já completou quase um mês sem energia. Então, vamos ter a noção mais ou menos dos danos que isso causa. Então, tipo, isso é um dano impagável, praticamente, né? Se for pensar na coletividade, que quem vai acabar pagando é o Estado, por essa lógica neoliberal também, vamos dizer assim, de socialização dos custos e privatização dos lucros. Então, eu tenho uma visão muito crítica, né? Eu peço até desculpa para se não estar partidarizando assim, mas realmente eu vejo muito nesses termos. E também as palestras e os encontros que eu vejo de análise econômica do direito, eles vão nesse sentido muito. Então, eu tenho muitas críticas em relação à análise econômica do direito em termos de eficiência e tudo mais. Então, eu ainda tenho... É uma coisa que eu vou aperfeiçoar mais, eu vou ler bem mais e tentar encaixar uma sistemática na minha cabeça, mas só um comentário rápido em relação a isso era justamente essa noção. E é isso, basicamente. Legal, legal. Eu queria te pedir depois para compartilhar com a gente, se tiver público, né, esse material do professor André. Eu concordo com o ponto levantado. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem tudo acaba sendo analisado em termos de eficiência hoje, né? Isso é uma tendência do neoliberalismo. E eu acho que essa tua última fala, ela traduz bem isso, né? A gente socializa os custos e privatiza os lucros, né? E aí eu não tenho... chamaste atenção para o problema do Amapá. Eu não estava pensando sobre isso, mas eu acho que é um bom exemplo para a gente discutir, né? Qual seria a alternativa em termos de responsabilidade civil para toda essa gama de pessoas que está sendo prejudicada por essa situação, né? Não sei se a análise econômica consegue dar conta disso aqui. Também não sei se os próprios critérios de justiça corretiva, né, que a gente tem na dogmática tradicional, também dariam conta. Eu acho um ótimo ponto de debate. Ó, o Gabriel colocou aqui que já está no grupo do WhatsApp. Obrigado, Gabriel. A Ianê fez uma observação aqui. Nesse caso do Amapá, o Estado também teve responsabilidade por conta da atuação da ANEEL. Acho que é uma afirmação, né, Ianê? Queres comentar? Não sei se... Oi, aqui, dá para me ouvir bem? Sim, sim. Pois é, eu não sei se isso entra naquela parte da socialização dos custos, né? Queres desenvolver a tua fala? Essa situação do Amapá, ela é realmente bem intrigante para a gente estudar, né? Por exemplo, o Estado, ele está socializando um pouco dos custos agora com o novo IOF, para todo mundo no Brasil que vai estar pagando por essa situação que aconteceu no Amapá, que, pelo que indica as investigações, tem responsabilidade tanto da empresa espanhola quanto da ANEEL. E o que o senhor falou sobre se a justiça corretiva daria conta, a gente já, nos moldes do WARIB, já se afasta, porque você vai utilizar a responsabilidade objetiva nesses casos. Tem que utilizar, senão
os que foram mais atingidos não vão conseguir ser responsabilizados. E a gente sabe, quando se trata de Estado, até a população conseguir receber alguma coisa de indenização vai demorar muito. Já até recorreram da questão do pedido de auxílio para ser aumentado o valor por conta das famílias que não tinham nada, ficaram sem nada. Os custos que estavam vendendo de alimento, de água, de gás, estava muito alto, aumentaram muito o preço. Então, é complicado. Eu nem acho que o Estado ia ter condições de pagar para todos os moradores do Amapá que sofreram com esse apagão tudo que eles sofreram, porque não é só danos materiais. E tem todo tipo. Eu acho que nessa situação a gente consegue ver todo tipo de dano possível. Gente que ficou doente por conta estava bebendo água do rio, que estava tomando banho com água do rio, o hemocentro que ficou sem sangue, porque teve que jogar fora o sangue, não tinha mais como manter, pessoas que morreram porque o hospital não estava conseguindo manter. Então, você tem diversos danos morais, diversos danos materiais também. É uma situação muito complexa e que eu acho que a análise econômica não daria conta nessa situação. Entendi. Eu concordo, eu estou concordando com vocês hoje, todos os aspectos. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão crítica, ela é necessária. Que mais? Bom, o Bruno, acho que o Bruno se inscreveu. Tá com a gente aqui, Bruno? Estás ouvindo? Opa, boa tarde, professor. Sim, eu tenho, não sei dizer se é uma dúvida, se é uma questão, se é uma indagação. É um pouco suspeito até, porque nesses tempos eu estou lendo muito Weinberg, então acaba que minha mente, né, na visão de direito privado, está muito configurada no pensamento dele. A questão é quando a gente vai identificar que realmente a relação que a gente está vendo, está percebendo, daria para ser classificada como direito privado. Isso eu venho questionando já há um tempo também na última aula em relação à pós-propriedade, porque, pelo menos na teoria dele, um dos pontos principais se dá entre a igualdade das partes, né, que a justiça corretiva iria trazer de volta em caso de algum dano, alguma lesão. Eu sei que, tipo, dentro do direito do consumidor seria errado falar que seria um direito público, algo do tipo, mas é tão diferente de duas pessoas, dois indivíduos celebrando um contrato de compra e venda e uma pessoa comprar algo, sei lá, dentro da Amazon com uma empresa tão grande. Então, essa questão, como é que a gente vai ver essa questão da igualdade delas, né? Que, pelo menos pelo que eu estou pensando, no direito privado, tem esse ponto. É uma pessoa, digamos, que deixou o cachorro dela solto e mordeu alguém na rua e, sei lá, um canil enorme que deu algum problema na segurança e vários cachorros atacaram outras, né? Não é a mesma coisa nesse ponto, né? Dentro do direito privado. Essa questão, quando a gente vai saber, fala com tranquilidade que é uma relação de direito privado. Na minha visão, pelo menos, nessa primeira impressão que eu tenho, né, um pensamento completo ainda, tem essa questão, principalmente dentro do direito do consumidor, que ali tem uma desigualdade muito grande entre as partes, mesmo não tendo o Estado diretamente envolvido dentro da relação. Como eu disse, esse é um pensamento mais dentro do Weinberg, né? Eu não sei qual seria a posição de outros autores para tentar explicar essa discrepância de poder, de recursos entre elas, mas é uma indagação que eu tenho, né? Quando a gente poderia observar aqui exatamente como a gente estava falando agora há pouco, vocês, em relação a uma empresa de energia que tipo, pega todo um estado, também tem a questão da regulamentação pela ANEEL, então começa a ficar uma zona mais nebulosa para mim do que aquele clássico exemplo de duas pessoas com contrato. Era mais ou menos isso, minha indagação ou dúvida. Entendi. Eu acho que é por aí mesmo, Bruno. A gente consegue entender bem a lógica do Weinreib quando a gente faz aquela análise baseada até naquela visão do direito privado, né, do caetício, né? Duas pessoas, indivíduo, pessoa física. É lógico que o direito privado ele vai além, né? E ele trata a empresa, de certa forma,
como o direito privado na relação, né? E eu acho que tem sim suas peculiaridades, concordo contigo, né? E não sei te dizer qual seria a resposta para essa indagação, nesse aspecto específico, né, do direito, não vou usar mais o termo direito privado, né, da justiça corretiva. Vamos focar em justiça corretiva, né? Então, como deveria ser a relação entre uma empresa de energia e os seus clientes, né? Eu acho que tem justiça corretiva e tem justiça distributiva aqui por conta da desigualdade da relação, né? Então, eu vejo a possibilidade da responsabilidade objetiva, fazendo a vinculação clássica que a gente já faz, né, por conta do direito do consumidor, por conta do risco da atividade e por tudo que vem nessa linha, né? Não sei se a Stephanie quer comentar, ou alguém mais quer. A Iane também quer falar. Oi, Bruno. Eu não sei se eu sou a pessoa mais qualificada para responder a tua pergunta, mas eu entendo da tua dúvida enquanto tu estás lendo o Ryan. Eu vejo o direito particular, o direito privado, como uma relação entre particulares. E aí a gente tem o mais primitivo de tudo, como o professor falou, que seria o Caio Tício, duas pessoas, dois indivíduos, que a gente consegue ver uma igualdade mais próxima entre eles, por serem indivíduos, e que com a nossa sociedade, que ficou cada vez mais complexa, a gente vê grandes empresas contra um indivíduo, que é o que a gente vê também no direito do consumidor, mas às vezes não só isso, uma relação contratual também. Você vai contratar com uma grande empresa, às vezes uma compra e venda mesmo, entre outros tipos de relação do direito privado. Então, o direito privado ele vai regular essas relações entre particulares, entre esses entes. E o Irving, quando ele pega a teoria aristotélica, ele se fecha muito para formar a teoria dele, a teoria formalista dele, nessas hipóteses mais simples. E aí ele fala que a responsabilidade objetiva hoje em dia, que ajudou muito a gente a evitar injustiças por conta da nossa sociedade complexa. Por exemplo, se não tivesse responsabilidade objetiva, como é que o direito do consumidor iria estar agindo por aí, com tanta discrepância entre os entes da relação? Não teria como. Então, é aí que vem a crítica a você fazer uma teoria do direito privado ou teoria da responsabilidade civil baseando-se apenas na justiça corretiva. Ela dá conta de explicar todas as relações entre particulares hoje em dia? Ela dá conta de ser justa realmente entre esses particulares que tem uma desigualdade tão grande? Eu acho que até o João Vitor fala, a justiça distributiva ela vem para dar uma nivelada. E até o meu entendimento de Aristóteles, ele se baseia que aqueles dois estão em pé de igualdade para poder fazer a teoria de justiça corretiva dele. Mas quando a gente vê na sociedade uma desigualdade tão grande, não tem nem como a gente supor que aquilo está em pé de igualdade para a gente poder colocar as leis de justiça corretiva. E aí é o que a gente está estudando agora, né? Que são essas várias correntes, não só isso, como tem análise econômica, como tem outras correntes que tentam explicar, tem correntes mistas, tem as correntes que primeira corretiva e a distributiva em segundo plano, ou a distributiva em primeiro plano e a corretiva em segundo plano, mas o direito privado em si, que a gente está estudando aqui, são as relações entre os particulares, com incidência do Estado também, porque hoje em dia a gente tem a nossa realidade do neoconstitucionalismo é muito grande, então a gente tem essas leis constitucionais para o Estado estar regulando certos momentos, ou até o Estado envolvido, como essa situação do Amapá, você tem o particular, você tem o Estado,
tá todo mundo junto nesse bolo, é difícil a gente conseguir dividir certinho o que seria o privado e o que seria o público, mas eu entendo dessa forma. Legal, legal. Muito bom o comentário da Yanê. Alguém mais quer comentar? Professor, já fazendo um link com a fala dela, realmente só o direito privado, como ela chama, só a justiça corretiva ou distributiva, ela não daria conta da complexidade da sociedade. Então, haveria sim, se fosse só a justiça corretiva, só o direito privado, haveria muitas injustiças. Então, é isso que o autor, Papaioannis, ele vem falar, que só a análise econômica ela não é suficiente para justificar as relações, para ser aplicada nas relações, assim como só a justiça corretiva, só o direito privado, ele não seria suficiente também para dar conta das demandas sociais. Legal, legal. Muito bom. Que mais, gente? São 5h15, a gente ainda tem um tempinho, se vocês quiserem. Não fiquem acanhados. Luciana tem uma pergunta. Queres fazer pelo microfone, Luciana? Pode ser pelo chat também. Bom, enquanto a Luciana se organiza, não sei se ela está com dificuldade na conexão, se ela está escrevendo a pergunta, a gente hoje é dia 20. Oi, Luciana, agora, estamos te ouvindo. Oi, agora, voltei. Problemas tecnológicos. Na verdade, eu tenho uma questão sobre a apresentação passada, Tá. sobre a discussão do Bolsonaro com o Mourão, né? E eu gostaria de saber se existe alguma base legal para desapropriação que está em questão, que ele queria desapropriar terras que estariam desmatando a Amazônia. E a outra pergunta é quais fins seriam? Existe alguma jurisprudência, por exemplo, pelo que o senhor falou na apresentação passada, existe uma jurisprudência para desapropriações com os fins sociais. Só que, na verdade, a proposta, essa hipótese de desapropriação seria para conter o desmatamento, seria com os fins ambientais. Eu queria saber, porque como eu estou um pouco longe da realidade do Brasil, queria saber se existe alguma base legal, alguma jurisprudência que poderia fundamentar já, e também qual é o seu pensamento sobre essa discussão. Tá, legal. Eu até escrevi um texto que ainda não foi publicado, tá em revisão na revista, não sei qual foi a revista, acho que foi na de Goiás que eu mandei a última versão, em que eu analiso os contornos da função social da propriedade. Então, o que a gente tem em termos de função social como elemento constitucional e a possibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária, né, que é o que a Constituição traz, é uma série de vedações. Então, você tem teses que defendem isso, mas você não tem decisões do STF que efetivamente validem essa relação nos seguintes termos. Se a propriedade, a média e a grande, né, a grande principalmente, né, se elas não forem produtivas, e aí tem todos os critérios para aferir produtividade, elas são passíveis de desapropriação. Se elas... porque na lógica constitucional, a propriedade, para cumprir sua função social, ela tem que respeitar as normas trabalhistas, ela tem que ser produtiva e ela tem que respeitar os critérios ambientais. Então,
quando ela diz respeito às normas trabalhistas, se ela for enquadrada, né, a atividade que está sendo analisada como trabalho escravo, por exemplo, existe um dispositivo novo, constitucional, que acho que é o artigo 243, que fala da desapropriação, na verdade, na expropriação, né? Seria uma sanção que a tomada do imóvel sem indenizar o proprietário. Em relação à questão econômica, né, propriedade que não é produtiva, tem a desapropriação sanção, né, que destina o imóvel para fins de reforma agrária, com todas aquelas imunidades que o pequeno imóvel tem e que a Constituição traz. E aí a discussão teórica doutrinária vem nesse sentido, de que para o ambiental, o critério ambiental também deveria ser um critério, como é o econômico, mas o raciocínio do tribunal não vai nesse sentido. Porque para o econômico tem dispositivos expressos na Constituição. Para o ambiental, tem aquele dispositivo mais vago, um dispositivo mais amplo, né? Então, me parece, Luciana, que essa discussão ela não passaria a menos que houvesse uma alteração constitucional, eu te digo. Porque legislativa, você vai esbarrar nas cláusulas constitucionais. Então, teria que ser expressa essa previsão. E eu estou te dando isso com base no que eu já estudei, no que eu li, nos autores que eu já analisei. Então, ou o STF muda a interpretação dele sobre o que já tem na Constituição, ou a gente muda a Constituição. Fora isso, se viesse uma lei dizendo que a gente vai expropriar, porque aí eu vou usar dois termos, tá? O desapropriar seria no sentido de que eu vou indenizar o sujeito, né? O expropriar seria no sentido de que eu vou tomar a propriedade dele sem indenizá-lo, que é o que o artigo 243 aplica para trabalho escravo, por exemplo, né? Então, me parece que se vier um decreto ou uma lei, inclusive, falando sobre isso, eu acho que teríamos grandes chances de que ela fosse julgada inconstitucional, né? E me parece que isso não deve acontecer pelo viés político ideológico do governo atual. Não sei se eu respondi exatamente aquilo que tu perguntavas. Não, com certeza respondeu, obrigada. Mas o tema é um pouco complexo, né? Com certeza, não, com certeza. Eu já estou te dando o final, né? De uma análise. A gente tem como, por isso que eu citei o artigo, eu tive o cuidado de fazer essa pesquisa com palavras-chave, porque eu queria encontrar quais eram os limites da função social para os imóveis rurais, né? Isso foi uma parte da minha tese, essa análise. E aí eu achei vários autores que defendiam isso, né? Que, vou dar um exemplo aqui, que um imóvel que tenha autuação por desmatamento ilegal, dependendo do contexto, que ele fosse passível de ser desapropriado, porque ele não cumpre a função socioambiental, né? Digamos assim. Mas isso tem na doutrina, na jurisprudência não tem. Tem, na verdade, no sentido contrário, dizendo que isso está contrário ao que diz a Constituição. E onde que a gente pode encontrar o seu artigo? Dá para socializar? Olha, o artigo está desatualizado dentro da minha tese, né? Eu posso te mandar o link, mando para vocês. A pesquisa que eu fiz foi até 2016, 2015 para 2016. E o artigo da Universidade de Goiás, que não aprovou ainda está lá em fase de análise, ele já é até 2020, né? Eu atualizei ele para mandar, por causa das publicações. Incluí outras coisas, né? Mas essa discussão está lá dentro. Então, a gente tem a mesma conclusão até 2015, pela tese, posso te mandar o link, e ainda te digo qual é o tópico. E assim que sair o artigo, eu posso socializar. Se vocês quiserem ler, né, sem estar publicado, também a gente bota no Prelo, né? Como normalmente a gente escreve quando não está autorizado. E desde que vocês também não socializem com fora do grupo, porque eu preciso garantir ineditismo, né, nas publicações. Então, a gente só costuma socializar na comunidade acadêmica depois que já autorizam a publicação. Mas a tese tá pronta. Então, os argumentos são os mesmos. Posso te mandar.
Obrigada. A gente pode esperar também após a publicação do artigo. Tá bom, como vocês acharem melhor. Obrigada. O que mais, gente? Temos mais algum questionamento? Querem fazer alguma colocação? A gente está no início da leitura do texto, né? Então são as primeiras impressões. Já dá para ter uma boa ideia de por onde vai caminhar o raciocínio do Papaioannis, né? Olha, aqui eu estou vendo a próxima sessão, acredito que seria dia 11 de dezembro, né? A sexta sessão. A gente vai analisar o capítulo 2, e aí quem se voluntariou para fazer a exposição foi o Gabriel. Bom, da minha parte, eu estou bastante satisfeito. Acho que hoje a gente tinha um tempo um pouquinho menor, né? Estava pensando justamente até 5h30 como um horário razoável. E se vocês não tiverem mais considerações, eu proponho que a gente encerre por aqui. Podemos encerrar? Cadê? Vocês sumiram? Ó, a Luciana já deu ok. Ok. Aí, meninos e meninas, vou pedir para vocês movimentarem o arquivo que a Stephanie criou. Eu gostei muito da sugestão, porque eu acho que se a gente conseguir fazer uma leitura organizada, dá para colocar os comentários, né? Então, eu tinha levantado duas questões, pelo menos aqui. Eu vou eu vou voltar lá na numeração da página e vou procurar a seção específica da questão que foi levantada por mim, né? E vou colocar lá para ficar registrado. Aí peço que vocês façam a mesma coisa com as anotações de vocês. Tá? Não precisa ser uma pergunta, pode ser uma observação, pode ser um exemplo, né? A gente pode socializar. Acho que é bem legal para cumprir um dos objetivos do grupo, né? Que é socializar um conhecimento coletivo aqui que a gente está construindo. Bom, então eu vou me despedindo por aqui. Queria agradecer aí, está chovendo bastante aqui para o meu lado. Espero que vocês estejam bem, e a gente tem 2 semanas aí para adiantar nossa leitura. Então, fiquem bem e até a próxima. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado, parabéns novamente pela exposição, Stephanie. Muito boa. Tchau, tchau, gente.